Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela, sejam bem-vindos aí novamente a mais uma aula da sua disciplina de Geologia e Geografia Básica, ok? Módulo 1, Técnico em Meio Ambiente. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conservação das áreas alagadas, ok? Porque até então nós estamos falando a respeito de todo o recurso hídrico, né? Das áreas alagadas. Eu até mostrei para vocês o relatório do Hansard, né? E pedi para vocês darem uma pesquisada. Bem, a exploração, conservação e recuperação da fauna e flora dessas regiões alagadas depende do quê? Tá? Como tudo, né, gente? Vocês farão isso porque vocês estão se formando aí em técnicos em meio ambiente, né? De estudos biológicos fundamentais que proporcionam a base científica fundamental. O que é estudo biológico, né? Quando a gente fala estudo biológico, o que você precisa se preocupar? Cada área tem as suas especificidades, tá? Tanto em relevo, como nós falamos, índice de chuvas, índices pluviométricos, a qualidade do solo, né? E algo também importante que você precisa saber é o que? Quais são as espécies de flora e de fauna que são específicas de cada região, tá? Porque, como você já estudou geografia antes, você sabe que o Brasil, principalmente, ele é um território vasto, extenso, tá? E ele possui climas, relevos e espécies diferenciadas, principalmente biomas, tá? Então, no caso, se você for pegar uma área degradada, você precisa sim, tá? Desses estudos biológicos, que tudo é um contexto, como eu já havia falado para vocês. Você não dá para analisar, por exemplo, um solo e você falar assim, tô com a ideia de plantar tal árvore, sem fazer um estudo se aquela região ela realmente já tinha aquela espécie de árvore, de planta já originária daquela região, ou se você vai trazer algo estranho ali que talvez vá invadir um território, até mesmo não vai recuperar a área, não vai ser bem aceita nem tanto de solo, nem quanto as espécies ali que acompanham aquela área, tá? Bem, continuando, para o conhecimento da reprodução, alimentação, fisiologia e comportamento das espécies, como eu já falei para vocês, né? Quando você insere uma espécie, né? Insere uma espécie que você já tem um estudo biológico antes, que realmente aquela espécie costumava ser endêmica daquela região. O que é endêmica? É exclusiva daquela região e você vai reinserir, é uma coisa. Agora você imagina você pegar uma espécie que ela é forasteira, né? Que ela realmente não era daqui, então isso vai mudar todo o habitat, tá? E aqui, justamente o que a professora falou para vocês, a questão da aceitação das demais espécies, tá? Além disso, constituem a base para estudos sobre processos evolutivos, sobre mecanismos e sobre processos de adaptação a ambientes de estresse. Então, na natureza, nada disso é muito rápido, tá? Então, quando você espera a recuperação de uma área que sofreu, vamos dizer assim, algum desastre, desculpa, seja ele natural ou pela ação do homem, você tem sim, claro, instrumentos para que essa recuperação ela seja mais rápida, tá? Porque a gente sabe que se deixar realmente por conta da natureza, ela vai demorar bem mais. Mas você tem sim métodos e instrumentos para ferir isso e para estimular para que esse processo de recuperação ele seja mais rápido, tá? Bem, aqui eu peguei para vocês os sítios de proteção dessas áreas úmidas que nós falamos no vídeo passado, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Nós temos, tá? Todas as regiões, você percebe aqui que todas as regiões do Brasil, você tem pontos de proteção de áreas alagadas, tá? Então, isso faz com que isso é um ganho muito positivo ambientalmente falando, né? Então, você tem aqui no Pantanal, na Mata Atlântica, tá aqui, né? Na Mata Atlântica, você tem no Nordeste, da Caatinga, você tem na Floresta Amazônica e no Cerrado, tá? Então, esses são os pontos, o quê? De proteção, sítios de proteção que recebem ajuda do governo, né? E também, claro, não é porque um projeto, tá?
até mesmo que ele é embasado em lei, ele tem esse embasamento de políticas públicas e embasamento federal, que ele é impedido de receber aí recursos privados também, tá? Não, ele pode receber essa ajuda e doações também, tá? Bem, aqui, né, as lixinhas recicláveis, né? Recentemente, o uso de áreas alagadas para remoção de resíduos orgânicos. O que é isso, remoção de resíduos orgânicos, né? Quando, por exemplo, você está na sua cidade e você tem córregos, né? Que canalizam ali as águas, né, da chuva, né? Toda essa rede pluvial que a gente já falou. E aí você percebe que não chove, não chove, não chove. E o que acontece com esses córregos? Eles secam, vão secando, e no fundo começa a ter um cheiro ruim, um odor ruim. Por quê? Porque forma ao final esse o quê? Esse resíduo orgânico. Ele vai juntando como se fosse uma borra, uma gosma no final, tá? Ao fundo. Então, isso às vezes, ele precisa ser retirado, removido, tá? Até mesmo, se vocês fizerem uma pesquisa, por exemplo, dessa questão, vocês vão ver isso também em outras disciplinas mais para frente, tá? Que é o tratamento desse resíduo, tá? Isso aqui é só uma amostrinha do que vai vir, tá, gente? Que é um dado bem interessante, assim, nas estações de tratamento de esgoto, o que mais entope, tá? Que as pessoas às vezes têm o mau hábito de jogar isso dentro do vaso, né? Que é, por exemplo, preservativo e cabelo, tá? Então isso é, assim, algo que mais entope a rede de esgoto, né? Então esse lixo, ele precisa ser removido. Então vocês imaginam aqui quando se fala aqui a questão dos recursos hídricos, né? Mas isso na natureza, não tô falando de estação de tratamento, tô falando disso na natureza, tá? Então aqui, ó, você tem o que? A remoção de resíduos orgânicos, você tem ele na opção de tratamento biológico ou químico, tá? Porque você pode muito bem ali colocar uma bactéria, às vezes que ela consegue consumir e fazer, né, ela vai consumir essa matéria orgânica, tá? Ela vai comer aí, vai diminuir essa quantidade de resíduo orgânico, tá? Isso é um exemplo aí de tratamento biológico, tá? Tem sido utilizada no Brasil com resultados muito estimulantes, como sistemas de tratamento de água para pequenas comunidades, o uso das macrófitas aquáticas desta área alagadas tem sido efetivo na remoção de material em suspensão e nutrientes inorgânicos, ou seja, você tem aquela cobertura assim, do recurso hídrico que ela está contaminada. Então você coloca às vezes uma planta, né? E aí você consegue separar, fazer com que isso seja absorvido, né? E feito a decomposição dessa matéria orgânica por bactérias, tá? Ou até mesmo por plantas aquáticas aqui, como foi falado. Bem, uma questão do que mais se tem aí, isso é ideia de desenvolvimento sustentável, tá, galera? Que vocês vão ver também na questão da disciplina de tratamentos. Bem, você tem a questão da coleta seletiva do lixo, tá? Que muitas pessoas ainda não têm esse hábito, né, de separar o lixo, porque além de separar, você precisa lavar essa embalagem, tá? Senão ela junta alimento e ela é inutilizada para reciclagem. Então, a quantidade de lixo produzido e o descarte incorreto ainda são os grandes vilões da natureza, tá? Então, vamos lá. O grande volume de lixo e o descarte errado desse lixo é que realmente prejudicam aí a questão dos recursos hídricos. Bem, no final do seu material, da disciplina de Geografia Básica, né, para fechar essa questão da hidrografia e essa questão das áreas alagadas, nós vamos falar um pouquinho do Pantanal, ok? Então, no próximo vídeo, vejo você para falarmos um pouquinho sobre o Pantanal. Muito obrigada, até a próxima!